Reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, desse dia 5 de março de 2020. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária, número 3/20. Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 13 horas, os vereadores Jair Locatelli, Edivan Baron e Ivo Ayrton Ziegel. Leitura do expediente. Projeto de lei número 100/19 altera a lei municipal sobre a alteração da lei municipal 4.840, de 15 de outubro de 2013, que consolida a legislação sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, sobre o Conselho Municipal, o Fundo e o Conselho Tutelar. Projeto de lei complementar número 1/20 dispõe sobre a alteração da lei complementar municipal número 18 de 16 de agosto de 2011. Projeto de lei número 09/20 concede reajuste salarial aos servidores municipais estatutários e seletistas contratados emergencialmente, cargos em comissão, agentes políticos, aposentados e pensionistas, conselheiros tutelares e estagiários. Projeto de lei número 10/20 concede reajuste salarial e aumento real aos ocupantes dos cargos do Magistério Público Municipal de Três Passos, ativos e inativos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 100/19, esse projeto está aguardando a realização de reunião do CONDICA e retorno do Executivo Municipal. Quanto ao horário de funcionamento e atendimento do Conselho Tutelar, com possibilidade de envio de mensagem retificativa. Projeto de lei complementar número 1/20, esse projeto ficará ainda em análise, tendo em vista que estamos aguardando o retorno do Executivo Municipal quanto às maiores informações e documentos. Projeto de lei número 9/20, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorrem vícios de origem, vícios de ordem formal ou material, que lhe obstém a tramitação, podendo prosseguir os demais ritos do processo legislativo. No que diz respeito à revisão geral anual, é importante destacar que se trata de um direito constitucionalmente garantido aos agentes públicos, conforme previsto no artigo 37, inciso 10, inciso 10 da Constituição Federal. O relator Edivan Baron preferiu o voto favorável e foi acompanhado pelos demais membros. Projeto de lei número 10/20, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que a proposição cumpre com os ditames da lei número 11.738, de 16 de junho de 2008, que regulamenta a linha E do inciso 3 do capítulo do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O relator, Jair Locatelli, preferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres, aprovados por unanimidade, pela normal tramitação dos projetos de lei número 09 e 10/20. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata número 3/20. Não tendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Aprovados, se os que consideram aprovado permaneçam como estão, e os contrários se manifestam. Declaro a ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 100/19 altera a lei municipal número 4.840, de 15 de outubro de 2013, que consolida a legislação sobre política municipal dos direitos da criança e do adolescente, sobre o Conselho Municipal, o Fundo e o Conselho Tutelar. Projeto de lei
número 11/20, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um arquiteto com carga horária de 20 horas semanais, com registro no CREA e padrão salarial 10, para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras e Viação. Projeto de lei número 12/20, autoriza a contratação emergencial de um contador com registro no CRC, carga horária mensal de 188 horas e padrão salarial 10, para atuar junto à Secretaria Municipal de Finanças. Projeto de lei número 13/20 dispõe sobre a contratação emergencial de 2 pedreiros para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Viação, com carga horária mensal de 200 horas e padrão salarial 3. Projeto de lei número 14/20 prevê a contratação emergencial de um enfermeiro para atuar junto à unidade de saúde prisional, com carga horária mensal de 200 horas e padrão salarial 10. Projeto de lei número 15/20 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5.523 de 2019, a qual dispõe sobre a gratificação de difícil acesso. A alteração é no sentido de alterar o valor pago por quilômetro rodado, passando de 0,18 URM, ou R$ 0,88, para 0,12 URM, ou R$ 0,58 no momento, né? A fim de corrigir um equívoco no estudo de impacto orçamentário, já que o valor a impactar nos cofres públicos seria muito superior ao estimado. Nesse momento, os relatores, então, farão os relatórios, análise e preferirão seus votos. Projeto de lei número 100/19, esse projeto está aguardando a realização da reunião do CONDICA e o retorno do Executivo Municipal quanto ao horário de funcionamento e atendimento do Conselho Tutelar, como possibilidade de envio de mensagem retificativa. Projeto de lei número 11/20 solicita orientação técnica desse projeto. Posso passar a orientação de todos junto? Ou... Acho que sim, né? São semelhantes. Só depois os votos são separados. Tem relatoria do Edvan, né, separado. É, isso. Sim. Então, a orientação técnica, então, dos projetos 11, 12, 13 e 14. Uhum. Isso aí. Todos eles, então, se tratam de contratações emergenciais. Sempre que se fala em contratação emergencial, deve-se lembrar que a regra é concurso público. As exceções seriam situações pontuais, de forma bem específica, e alguns cargos se consideram normais, né? O padrão até para suprir algumas necessidades. Outros são permanentes do serviço público, que se deve ter um cuidado ainda maior. Na análise dos cargos, os 4 cargos, todos eles exercem atividades permanentes de serviço público no município. E a justificativa ela só vem a somar, confirmar essa situação de trabalho permanente. A questão de ser uma exceção tem que estar muito bem caracterizada, muito bem demonstrada o porquê aqui é uma excepcionalidade e não a regra. Então, o projeto do arquiteto, que é o 11, diz na exposição de motivos que o município ele possui apenas 2 profissionais, sendo que um é emergencial e sendo dos 2 ainda um contratado e outro emergencial. E em seguida ele discrimina uma série de atividades, todas as atividades permanentes, demonstrando que há uma demanda grande e que há uma deficiência de profissionais nessa área. Então, isso deve ser bem analisado nesse sentido. O contador, que é o projeto de lei número 12, ele também destaca a grande e crescente demanda da Secretaria de Finanças. Menciona que tem um profissional em licença e outro que solicitou exoneração do cargo. Não veio documentos comprobatórios das situações e a questão da exoneração, ela requer sempre um concursado, porque ali existia, então, provavelmente um profissional do quadro permanente. E existindo só 2 para a questão contábil, é bom vocês analisarem também a questão de se é suficiente, se não é, toda essa situação. Dos pedreiros, a justificativa ela diz que é para a necessidade de manutenção e conservação de locais públicos em nosso município, que é uma atividade claramente permanente.
Não há ali uma especificação de uma obra, de um período, nada nesse sentido. Ela vem justamente falar a situação de uma necessidade permanente. A questão do enfermeiro diz que é para suprir, aliás, a lacuna em serviço público e até o concurso, desde que não haja extinção do programa do Estado. Mas não se fala que lacuna que é essa e nem que programa que se está se referindo. Então, tecnicamente analisando, não há nem, a não ser esse do enfermeiro, nenhum, por mais que se fale em atividade permanente, não há nenhuma previsão de concurso público e nem se está se efetuando um estudo, enfim, nesse sentido. Então, a justificativa, eu considero que não tem elementos suficientes, nenhum deles, para a contratação emergencial, né? Por isso que eu solicitei, então, ao Executivo, enviei as orientações do IGAN, solicitando complementações de todos eles. Não obtive retorno no sentido jurídico, mas talvez vocês possam complementar, sabendo as situações, quais são as situações pontuais e de que forma deve ser analisado isso. E lembrando, então, que compete a vocês tanto a verificação da emergencialidade, como, se ela for para suprir uma vaga que é de atividade permanente, a fiscalização do andamento dos concursos públicos também. Então, seria nesse sentido. Ela depende de instrução, de maior instrução, que compete a vocês, então, a verificação ou não. Relator William, do projeto 11/20. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente pode discutir todos aqui, principalmente os três primeiros, no que se refere ao arquiteto, ao contador e os 12 pedreiros. Eu sou relator do 11 e do 12 e o Edivô do 13. Eu sou do 14 também. Mas, enfim, eu acho que a discussão é a mesma, a não ser a do enfermeiro, que é um pouco diferente a situação, mas ficou meio vaga, né, essa lacuna, realmente não está muito bem explicado. Cabe a nós aqui discutir se a gente acha que é necessário uma justificativa melhor do Executivo em relação à emergencialidade. A gente dificilmente se coloca contra a contratação de pessoas, né, são cargos que a gente entende que são necessários para a máquina pública, mas o arquiteto realmente tem demanda, contador, a questão sempre é o emergencial, né, que se questiona o porquê do emergencial e não ser do quadro funcional permanente do... Não sei se algum colega tem conversou com alguém, vocês, os colegas da bancada, quem sabe tem mais contato com o Executivo, ou enfim, ou sabem o porquê de ser... Ou senão a gente solicita uma explicação melhor do Executivo e discute melhor na semana que vem. O que os colegas pensam em relação a isso? Eu acho que, da minha opinião, né, com relação ao 14, né, eu acho que é justificável, né? Não dá para fazer um concurso para um programa de Estado que pode manter e pode não manter. Isso, né? Só fica... Tranquilo. O 12, só que o contador tem um que pediu afastamento, né? Não é o contador? O contador, existe a informação de que tem uma exoneração e uma licença de saúde. Não tem instrução jurídica, no sentido de que não veio nenhum documento, que é o que a gente sempre solicita e que nós solicitamos também. E a avaliação, se mesmo com a exoneração, ela pressupõe que vai vir o permanente no local, no lugar, né? E a questão do emergência ali, de que um está de licença, tem que se verificar que se a situação se repete, toda vez que alguém precisar de entrar de licença e que o serviço a demanda é grande, então, o que eu falo, assim, a questão da justificativa, não que se vá barrar a questão da contratação emergencial, mas é o nosso papel de prevenir. Isso. Né? E aqui até o IGAN coloca a questão de que o caráter genérico das exposições de motivos, elas geram ações de inconstitucionalidade. Inclusive, no Rio de Janeiro aconteceu há pouco essa questão. Então, nesse sentido de que, claro, que depois o Executivo vai ter o papel dele de pegar, instruir o processo,
enfim, justificar todo ele depois. Mas o nosso papel Câmara é anterior, é a prevenção, né, anterior de acontecer fatos que possam causar problemas depois. Eu sempre, principalmente quando está o meu trabalho como relator, gosto de pautar essa questão técnica. Eu acho que sempre quando se fala em emergencial e vem essa questão de ambiguidade, ou de ser meio vago, ou de ser meio mal explicado a emergencialidade, eu acho importante pelo menos discutir ou verificar uma melhor justificativa. Esse é um dos nossos principais papéis aqui. Discutir a necessidade não é a questão aqui. Sim. Mas por que não chamamos alguém para vir explicar melhor, Não, então, numa próxima reunião? Mas isso é tão simples, é só ter uma... Porque, na verdade, o necessário é estar ali no processo, justamente na questão de... Senhor presidente, Mas é a minha opinião, né? Sim, Então, sim. Eu queria só fazer uma colocação em relação ao projeto 13, né? Que eu estava escutando aqui após a colocação da nossa assessora jurídica, a doutora Cristina Keffer. Não só esse projeto ao qual eu sou relator, mas os outros projetos também estão muito pobres em questão de argumentos. Acho que tem que justificar melhor o porquê da contratação. A gente sabe que existe lá fora uma pressão para que a gente aqui se posicione a favor do concurso público. Eu acho que, sabe, nesse momento ele está certo, mas também não é viável nós fazermos um concurso agora, porque nós estamos quase no ano eleitoral, né? Quase no fim que se termina, entendeu? Então acho que para encerrar esses dias que aí estão, eles que nos justificassem melhor o porquê dessa necessidade, né? Quais os motivos dessas contratações, que enriquecesse melhor aqui as exposições de motivos. Eu sou favorável a todos, mas também sou favorável para que haja o concurso público. Só que estamos no ano eleitoral, no fim já do mandato, então acho que a nossa exigência é não deixar de nós, sabe, aqui no momento que vinham os documentos completos, nós aprovamos o projeto, mas exigimos o quanto antes que saia o concurso público. Eu acho que seria essa a nossa posição. Eu vou, enquanto do que o colega falou, eu dou uma ideia, uma coisa que a gente sempre fez aqui, né? Se vir até segunda-feira, uma justificativa, acho que a gente pode conversar 3 minutos ali, dar uma lida nela e os membros da comissão acreditar que se justificou a emergencialidade, a gente pode votar na segunda-feira. Então, de minha parte, para os 3 projetos que eu sou relator, a ideia é essa. Isso vale para o projeto que eu... Isso, do 11 ao Só 14, não então... pro 14. O 14 eu acho que está... Não, esse já... O 14 está o relator. Isso. O 14, então, eu posso proferir, então? Sim, Acho que Então, em relação, como relator, em relação ao projeto 14, apto para ir à votação. Tá justificado. O 11 e o 12, que são os meus, 11 e 12, aguardo justificativa melhor elaborada em relação à emergencialidade. Se a comissão assim aceitar ela até segunda-feira, pode ir à votação. É o 13. Tá, eu também no meu projeto no 13, né, se mesma coisa. Dentro do prazo legal, né, até segunda-feira a gente vota o projeto, mas exigindo que saia o concurso público o quanto mais rápido possível. E voto favorável também ao projeto, né, onde o vereador Tocha é relator, a questão do projeto 14, né, que é da contratação desse enfermeiro, então esse é mais necessário nesse momento agora. Também acompanho o relator em relação ao projeto 13. Eu vou acompanhar os relatores e o projeto 11, 12 e 13, ele está aguardando documentos para ir à votação na próxima sessão. Se não vier os documentos, ele não vai, né? Eles não vão. E o 14 está apto para ir à votação, então, na próxima sessão. O projeto número 15. Esse projeto será analisado na próxima reunião do dia 12 de março, para a qual serão convidados representantes do Executivo e do Sindicato dos Municipais. Certo? Então, nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião das comissões permanentes. Obrigado pela presença de todos. Tem que pegar meu bolso. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, com a presença dos vereadores que vos falam, a vereadora Rosana e a vereadora Marli. Solicito a vereadora
Rosane que faça a leitura da ata da sessão anterior que está de minha posse. Ata da reunião ordinária número 2 de 2020. Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 13 horas, os vereadores Arleito Mazzoni, Ido Roden, Marli Frank. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 119, altera a lei municipal sobre a alteração da lei municipal 4.840, de 15 de outubro de 2013, que consolida a legislação sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, sobre o Conselho Municipal, o Fundo e o Conselho Tutelar. Projeto de lei complementar número 1/2020, 120, dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal número 018, de 16 de agosto de 2011. Projeto de Lei número 920, concede reajuste salarial aos servidores municipais, estatutários e seletista, contratados emergencialmente, cargos em comissões, agentes políticos, aposentados e pensionistas, conselheiros tutelares e estagiários. Projeto de lei número 1020 concede reajuste salarial e aumento real aos ocupantes de cargo do Magistério Público Municipal de Três Passos, ativos e inativos. Projeto de lei legislativa número 320 denomina a Casa da Cultura do município de Três Passos de Casa da Cultura Professor Orestes Luiz Colombo. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 119. Este projeto está aguardando a realização de reunião do CONDICA e retorna no Executivo Municipal quanto ao horário de funcionamento e atendimento do Conselho Tutelar, com possibilidade de envio de mensagem retificativa. Projeto de lei complementar número 120. Este projeto ficará ainda em análise, tendo em vista estarmos aguardando o retorno do Executivo Municipal. Quanto a maiores informações, documentos, projetos de lei número 920, a orientação técnica conclui pela viabilidade jurídica da presente proposição, pois, embora apresentando impacto orçamentário financeiro pelo Executivo, comprovando a suportabilidade da despesa, o cálculo está dispensado por se tratar de revisão geral anual, conforme dispositivo do artigo 17, a linha 6 da Lei de responsabilidade fiscal. O relator Ido Roden proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 1020, a relatora Marli Frank proferiu voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei legislativa número 320, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição. O relator Ido Roden proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de lei número 920, 1020 e projeto de lei legislativa número 320, nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros das comissões permanentes. Em votação a ata da sessão anterior, vereadores que estão favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Eu solicito à vereadora Marli que faça a leitura de um ofício dirigido à Comissão de Finanças pelo vereador Vinícius Araújo.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, Vinícius Bindé Arbo de Araújo, vereador da bancada do PCdoB, abaixo firmado, vem à presença de Vossa Excelência, na forma do artigo 188 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, solicitar a realização de uma audiência pública para debater a estruturação de um plano municipal que contemple os esportes alternativos que são praticados em 3 passos, tais como skate, BMX, downhill, estrada, mountain bike, cicloturismo, motocross, basquete, voleibol, entre outros que possam entrar nessa classificação, para que a Câmara de Vereadores possa elencar suas prioridades e encaminhar os devidos pleitos ao Poder Público Municipal, a fim de estruturar essas práticas no município, inclusive em termos de infraestrutura e organização de competições, construindo políticas públicas que possam ser contempladas no orçamento municipal, valorizando os cidadãos que praticam esses esportes e oportunizando que essas práticas sejam difundidas e democratizadas ainda mais, com segurança e proporcionando bem-estar à população. Justificativa. Essa é uma demanda recorrente de muitos cidadãos de 3 passos que praticam esses esportes e que reivindicam um espaço para debater com os órgãos públicos de representação, tais como o Poder Legislativo e o Poder Executivo, ações que possibilitem estruturar essas práticas no município, apresentando suas demandas. Nesses termos, pede deferimento, 3 passos, 5 de março de 2020, Vinícius de Araújo, vereador da bancada do PCdoB. Dado a ausência de um titular da Comissão de Finanças, vereador Arley, eu gostaria de ouvir da vereadora titular também, a Marli, da Rosane suplente, aguardar a vinda do titular para nós sentarmos e deliberar sobre esse ofício, se isso assim convém. Sim, concordo. Eu acho que a solicitação do colega Vinícius é muito interessante e importante para o município. Realmente, esses esportes alternativos, né, eles precisam ser valorizados e incentivados, né, pelo poder público. Então, aguardamos sim. Também concordo em aguardar, então, a volta. Então, solicito a assessoria que, assim como o vereador voltar à titularidade, que nos dê o ofício para que possamos, então, tratá-lo como devidamente necessário. Passamos aos projetos que já foram lidos nas sessões anteriores, e o projeto número 11/20, a vereadora Rosane é a relatora. Eu peço também, novamente, venha dos componentes, se incluso está os relatórios dados pela assessoria jurídica na comissão anterior, se nós consideramos ele, ou ouvimos de novo? Pode ser? Sem dúvida, eu acho que sim, é tranquilo. Tá, tranquilo. Então, solicito à vereadora Rosane seu relatório referente ao projeto 11/20. Conforme já foi discutido, então, anteriormente, a assessora já deu o seu parecer. Eu concordo também que a gente aguarde até na segunda-feira o parecer, então, a complementação, se vier antes da votação, que vá à votação, que ele está apto, então, se vier a complementação, conforme foi orientado. Eu, antes da vereadora Marli, eu queria dizer também, eu devia ter feito isso anteriormente, que eu fui fazer um levantamento nos setores da educação, de obras, da saúde, sobre esses projetos e suas necessidades. E eu vi deles as ponderações na área de saúde, então a ponderação então é devidamente compreensível. Na ordem do pedreiro, segundo me disseram, que a prefeitura vai fazer concurso de pedreiro de novo, porque estava em extinção. E que solicitava de nós a aprovação de 2 pedreiros, tendo em vista muitas escolas e postos terem pequenos defeitos, alguns problemas de manutenção, que devem ser reparados não com terceirização, mas sim com funcionários contratados temporariamente. E que não só
pedreiro, como arquiteto, que é uma necessidade, eu estive lá hoje à tarde, é uma demanda, a gente, Três Passos está necessitando de uma equipe bem maior na área de obras. Está necessitando, a gente viu de novo hoje. Tem uma profissional de 40 horas e uma de 20 horas. Essa de 20 tinha que ter 40. Aí, quem sabe melhorava um pouco. Mas arquitetura, enfermagem, contador, pedreiro, eles vão fazer concurso público, assim como para mim, deixaram transparecer que essa gestão não vai mais fazer concurso para essas demandas, e sim o próximo gestor ano que vem. E que pediram, então, que nós aprovássemos devido à necessidade que eles têm, e tem escola que precisa ser reparado um telhado, outra escola um posto de saúde, então eles pediram essa urgência para que nós aprovássemos esses projetos. Era isso que eu queria considerar. Vereadora Marli? Concordo com a posição da relatora também. Muito bem. Difiro da mesma forma o meu voto. Então, esse projeto, então, está no aguardo de considerações por parte do Executivo. Projeto 1220. Vereadora Marli? Da mesma forma como foi colocado na comissão anterior, sugiro que se aguarde então a documentação e as informações complementares, e se chegarem em tempo, segunda-feira, podemos então, na segunda, colocar o projeto em votação. Vereadora Rosane? Acompanho o voto da relatora Marli. Da mesma forma, projeto 13/20, relator vereador Ido, referente aos 2 pedreiros. Então, era aquilo que a gente considerou antes, genericamente aos demais projetos solicitaram de que fôssemos aprovados esses projetos para que esse trabalho de gotejo nas escolas, em posto de saúde, que tem em diversas localidades, e que se fosse contratar uma terceirizada daria o ônus muito grande, e que eles precisavam por 1 ano essa demanda ser realizada. Eu, a princípio, como todos os projetos estão sob suspeita de votação e suspense, eu acredito que esse não faria diferença se nós colocássemos junto também para que houvesse uma maior manifestação do Executivo. Essa é meu voto, meu relatório nesse projeto também. Concordo com o relator. Acompanho o voto da... Então, ele passa também a ter esse encaminhamento. Projeto de lei número 14/20, que trata da contratação da mesma forma de um enfermeiro profissional. E nós estamos aprovando bastante projetos da emergencialidade, né? E, claro, com o executivo que tem aí mais de 500 funcionários, sempre vai haver problemas. Mas tem profissões assim que parece-me que carece um pouco mais de uma continuidade. Essa flexibilidade parece-me que pode ser findado com um concurso. E o meu voto é favorável à contratação da enfermeira, porque tratamos aí de saúde pública, né? Não se brinca com a saúde, ainda mais nessa época onde que nós estamos vindo aí vários vírus ressuscitando e outros inovando e aparecendo para que o poder público dê um encaminhamento para a solução dessa demanda na área de saúde. Em função dessa necessidade primordial, eu, como relator, encaminho para meu voto favorável à votação. Eu acompanho o relator. Acompanho o voto do relator. Doutora Rosane, muito bem.
dados os votos desse projeto, então esse está então por nossa comissão apto aí a votação, e os demais então ficam em aguardo de complementações que foram solicitadas por nós e que devem vir até segunda. Caso isso venha a ocorrer, então pode ir à votação. O projeto de lei do qual a vereadora Marli é relatora, projeto de lei número 15, foi solicitada pela relatora a presença de um pessoal encarregado pelos estudos feitos quanto ao valor do pagamento de quilômetro rodado por funcionários. E como essa pessoa que havia sido indicada para vir a essa casa não se encontra, nós pedimos a suspensão desse até que ela venha e dê as explicações devidas a esse colegiado. E, portanto, então esse projeto fica suspenso também até a próxima oportunidade. Alguma consideração dos senhores vereadores? Não? A consideração do setor jurídico? Não. Então, encerro a presente sessão. Até a próxima quinta-feira. A todos, boa noite.